todos presentes e os assistentes online deste evento, um evento de tecnologia, e nós trouxemos aqui uma contribuição técnica que fala muito sobre aços inoxidáveis, que é a nossa especialidade, através da Metalinox Coine. Vamos falar um pouco sobre usinabilidade dos aços inoxidáveis e uma inovação na linha dos produtos da nossa linha INCO, que é a Improved Machinability Coine, uma linha de produtos de usinabilidade melhorada, aplicada aos aços inoxidáveis. Falar em usinabilidade é um tema muito discutido, porque nós sabemos que a usinagem faz parte da produção da maioria das peças que hoje estão em componentes mecânicos. E quando nós temos aqui a operação de usinabilidade a ser realizada no aço, nós vemos que toda a operação, à medida que você aumenta a velocidade de corte, que é o objetivo de todos os operadores, para ganhar produtividade, você aumenta a desgaste da ferramenta e também o tempo de vida da ferramenta. Então, existe uma correlação direta entre esses parâmetros durante a usinabilidade, em função de efeitos de abrasão e desgaste crescente, que gera atrito, que gera aquecimento, que leva à quebra da ferramenta. E isso tudo em função do encurramento na formação do cavaco. Na verdade, a formação do cavaco é uma operação de deformação plástica que começa com um escoamento, leva ao limite de elasticidade e, consequentemente, ao limite de ruptura. Então, é um ensaio de tração. Cada cavaco formado é um ensaio de tração, na verdade. Nós temos que romper o material, né? E a fiação da ferramenta, ela exerce um papel muito importante. Cada metal tem a sua geometria de ferramenta específica, né? Se estamos usinando material mole, material duro, material com carbonetos, ela exige um tipo de afiação de ferramenta. Não é o tema desta palestra, uma vez que nós somos especialistas na matéria-prima, no aço inoxidável. A afiação é muito bem desenvolvida pelos fornecedores de ferramentas, como nós temos visto aqui nas apresentações anteriores. Como resultado desta operação, nós temos uma queda na produtividade de acabamento, uma perda da tolerância dimensional, o que leva ao sucatamento da peça, e, principalmente no caso dos aços inoxidáveis, há uma formação de aresta postiça de corte, não só nele, mas em materiais de baixa dureza. Nós estamos falando de materiais que aderem à ferramenta e formam, então, essa aresta postiça de corte que aumenta o atrito, aumenta a temperatura e destrói a ferramenta. O retrabalho é o resultado final, ou a perda da peça depois de usinada. Quando se fala em usinabilidade de aços inoxidáveis, nós vemos, através desse gráfico, que ele se situa numa situação bem desfavorável, né? Nós vemos aqui o aço 416, que é uma exceção. É um aço martensítico que, quando não está endurecido, quando ele está no estado recosido, ele tem uma boa usinabilidade. Porém, o teor de enxofre dele é muito alto. E aí ele começa a perder as propriedades. Colocado aqui, vocês veem, numa relação maior de usinabilidade do que um 1112, que é um aço ressulfurado comum. Depois, todos os aços inoxidáveis e as ligas especiais, eles vêm num decréscimo de propriedade de usinagem. Aqui nós temos um quadro que mostra que o 303, que é um aço 304, com adição de enxofre, ele tem uma boa usinabilidade. Porém, de novo, ele perde as propriedades anticorrosivas. Então, não indicamos, quando temos necessidade de resistência à corrosão, um aço 303. Quando não temos essa necessidade, o 303 é totalmente indicado para substituir o 304
porque ele vai te dar uma grande performance, bem melhor de usinabilidade do que o aço convencional. Depois vem o 316, que piora um pouquinho mais pela presença do molibdênio, carbonetos mais duros, então ele desgasta mais a ferramenta. E o 420 e 416, que são aços, vamos dizer, mais fáceis de usinar, notadamente o 416, que é um aço 410 com adição de enxofre. Na verdade, ele foi feito para usinar, né? Aquilo que eu falei no começo da exposição, ele se retrata aqui nesse ensaio de tração. Aqui nós temos um aço ao carbono, onde o limite de escoamento é mais baixo do que do aço inoxidável, então você tem uma pequena redução, uma pequena área de evolução plástica do material. Nos aços inoxidáveis, esta região é muito maior. Então, ele demora muito mais de desprender o cavaco. E vocês que estão acostumados a usinar aços inoxidáveis percebem que o cavaco adere na ferramenta. O cavaco, em geral, ele se forma como uma hélice, né? Ele fica helicoidal e ele não se solta da peça. Esse é o problema dele, porque ele tem uma grande região de plasticidade. É aí que nós temos que focar o nosso trabalho técnico para evitar e ter uma região a menor possível dentro do material. Porém, nós não podemos esquecer que a resistência à corrosão é o básico do aço inoxidável. Porque se eu pudesse, vamos dizer, eliminar esse problema da resistência à corrosão, é só adicionar enxofre. Enxofre alto, ele provoca um comportamento do material muito parecido, ou até melhor do que esse aço carbono. Mas, quando eu adicionar enxofre, nós vamos ter problemas de resistência à corrosão. Esse é o pulo do gato, e é isso que nós vamos mostrar agora. Como melhorar a usinabilidade do material sem prejudicar a resistência à corrosão. Então, vamos lá. Por que a usinagem dos aços inoxidáveis é difícil, recordando, para que a gente possa lhe mostrar a solução? Nós temos, então, alta dutilidade do material, principalmente no caso dos austeníticos, alto grau de formação do cavaco, porque ele é um cavaco plástico, baixa condutividade térmica, esse aqui é assunto novo, eu não falei nisso ainda. Mas, se você prestar atenção, uma peça de aço inoxidável, ela não dissipa calor. Você começa a usinar e ele concentra o calor. Então, a gente nota, por exemplo, que vamos para dois extremos. Vamos pegar um bronze e um aço inoxidável. Quando você usina um bronze, rapidamente a peça fica aquecida. Quando você usina um inoxidável, ela não aquece, porque o calor fica concentrado aonde está a ferramenta e a operação de corte. E isso prejudica demais a ferramenta, né? Pela dissipação de calor muito pequena. Existe, então, a criação de uma aresta postiça de corte, quando o material é muito dúctil, muito mole, uma forte abrasão e desgaste da ferramenta. No caso de aços martensíticos, porque a gente ouve muito falar, o pessoal fala, não, o aço inoxidável é duro. Não é, o aço inoxidável é muito mole. Ele fica duro se eu temperar. E aí sim, aí ele desgasta, porque existe uma competição de dureza entre a ferramenta e o próprio aço. E esse caso, então, é citado aqui. No caso dos martensíticos temperados, não há dúvida que vai ser difícil usinar, porque ele é realmente um material duro, né? Quase da dureza da ferramenta. A microestrutura de carboneto compete com a ferramenta. A ferramenta, em geral, é feita de carboneto. Só que se eu deixar um aço inoxidável repleto de carbonetos, aí a ferramenta vai confrontar uma banda, um bandeamento de carbonetos que vai se deteriorar lá. E a geometria da ferramenta, é lógico, é fundamental. Eu estava conversando aqui com os nossos colegas que vendem ferramenta, o inoxidável tem uma ferramenta só para ele. Tem que fazer uma fiação específica para a usinagem do inoxidável. Não adianta querer passar de aço comum para aço inoxidável sem trocar a ferramenta, que vai dar problema. E, é claro, a refrigeração é fundamental, porque se nós temos baixa condutividade e aquecimento intenso na ferramenta, sem refrigeração nós vamos danificar rapidamente a ferramenta. Então, resumindo, o que eu faço para melhorar a usinabilidade? Eu sei que o enxofre melhora essa usinabilidade,
sobremaneira não inoxidável, que a gente pode ver isso pelo ácido 303, porém, ele pode causar a redução na resistência à corrosão dos próprios ácidos inoxidáveis. É um jogo de contrapartida. Temos que trabalhar tecnicamente para que uma coisa não estrague a outra, né? Então, vamos lá. Eu tenho que fazer um controle de teor de... Por que é importante o controle do teor de enxofre nos aços especiais? Enxofre existe em todos os aços. É impossível você ter um aço com zero de enxofre, porque ele vem da matéria-prima. E para reduzir, vamos dizer, a ponto de não ter enxofre no material, seria um processo muito custoso. Ele não é viável comercialmente. Ele poderia ser feito isso, mas não é viável. Então, nós temos que conviver com ele. E como é que a gente aproveita essa propriedade de existência do enxofre dentro do material, ganhando com usinabilidade? Através de um controle que é feito com a adição de outros elementos que venham a formar compostos favoráveis à própria usinabilidade. Eu não posso deixar que o enxofre combine com ferro, porque o sulfeto de ferro ele tem um ponto de fusão menor que a temperatura de laminação do aço. E aí ele vai liquar, ele vai ficar cheio de pontos liquados dentro do material. E eu perco, vamos dizer, a laminação do material. Outro problema do enxofre em excesso é que ele reduz a resistência à fadiga. Então, o material fica sujo, né? E a fadiga nada mais é, a presença do enxofre, do sulfeto de manganês, nada mais é do que pequenas trincas dentro do material. Ele fica como se fossem vazios, né? Onde tem uma inclusão não metálica que não tem nenhuma propriedade que vá ser idêntica ao do material. É uma falha do material, na verdade. Então, eu não posso ter nem excesso e eu preciso ter alguma coisa, porque o material não pode ficar completamente limpo, né? Outro problema é que ele reduz a resistência mecânica transversal. Por ele ser alinhado com a direção de laminação, já que o sulfeto de manganês é uma inclusão relativamente mole e plástica durante o processo a quente, ele fica alinhado com a direção de laminação do material. Neste caso, se eu tiver que ter... Vamos a um exemplo. Se eu tiver que ter um estampido de um tambor de revólver, que ele expande energia para todos os lados, a resistência na direção transversal vai ser menor quando eu tiver excesso de partículas de sulfetos, né? É claro que eu não posso ter enxofre em equipamentos que têm em contato com alimentos, porque ele é um elemento que é danoso à saúde. Interfere na solubilidade. Realmente, existe um ponto ótimo de enxofre no aço. Zero é ruim, e muito é ruim também. Ele pode causar trincas quando tem excesso. O que são ácidos de usinagem fácil? Eles são 303, 416 e 430, F, onde o enxofre é de 0,10 a 0,30. É aquilo que eu lhes disse. Este teor aqui é muito bom para a usinabilidade, só que não é bom para a corrosão. Então, nós não podemos, vamos dizer, generalizar isso. Quando eu tenho um aço que não tem nenhum problema de resistência à corrosão, eu posso usar este produto. Vamos dar um exemplo, né? Eu estou fazendo uma peça para pôr no móvel. Qual é o problema de eu ter um excesso de enxofre naquele material se o móvel vai ser utilizado assim em atmosferas, vamos dizer, normais? Nenhuma. Então, a utilização do enxofre neste teor é real, é executada, não há problema nenhum. Já quando eu vou para uma água do mar, por exemplo, se eu tiver esse teor de enxofre, eu vou perder o material. Então, o controle do teor de enxofre nos inoxidáveis, eu realizo através de elementos dessulfurantes, que a gente chama na aciaria. É durante o processo de elaboração mesmo do aço, lá quando o aço está líquido. E os mais eficientes dessulfurantes são o óxido de cálcio e o cálcio silício. O cálcio silício é adicionado através de tubos com cálcio silício dentro, para que ele é efervescente. Então, quando você adiciona o cálcio silício, ele só vai reagir no material lá no fundo da panela. A panela é onde tem 20 toneladas de aço pronta, ou coisas desse nível. Este produto
vai então provocar uma reação muito forte lá, que vai dessulfurar o material. Então, todo enxofre, ou parte do enxofre que está no material, vai se transformar em óxido e vai lá para a escória. Ele desaparece. Nos aços não ressulfurados, então, que têm usinabilidade melhorada, nós trabalhamos nesses teores. Vocês podem ver que é 10 vezes menor do que esse teor. Então, isto aqui é o segredo. É aqui que está toda a tecnologia de fabricação de um aço de boa usinabilidade e que tenha boa resistência à corrosão. É um controle da conteúdo final do enxofre no material. Porém, isso não é tudo. Se fosse só isso, era fácil. Qualquer um sabe fazer isso. Qualquer serraria consegue fazer facilmente esse, vamos dizer, dessulfuração do material. No entanto, nós queremos este tipo de sulfeto de manganês, né? Porque o enxofre vai combinar com o manganês. Eles dizem que ele não pode combinar com o ferro. Adiciona-se manganês para que ele tenha preferencialmente a formação dos sulfetos de manganês. Esses sulfetos aqui, eles são lenticulares, se você vê assim, a gente chama de lenticular porque ele tem a forma de uma lente, né? E eles têm, então, uma área presente aqui, que isso aqui está com grandes aumentos, que vai proporcionar uma fragilidade no cavaco. E esse é um dos segredos que a gente tem para ter uma usinabilidade melhorada. Se eu tiver sulfetos deste tipo, que são sulfetos muito pequenos e quase que incipientes no material, ele não consegue quebrar o cavaco. Ele simplesmente se alinha com o cavaco e você não tem aquela dissipação, aquela retirada do cavaco que normalmente acontece. E estas inclusões aqui, elas não são muito boas, porque elas contêm uma formação que aumenta a abrasão do material na ferramenta. Então, ela diminui também a vida da ferramenta. Tem que ser evitado. Se a gente pegar esses 3 fenômenos aqui, nós temos uma melhoria de usinabilidade muito boa, eficiente, num aço inoxidável que é capaz de transformar ele num material muito mais usinável. Então, em síntese, né, eu quero sulfeto de manganês tipo 1 para melhorar a usinabilidade. Esses sulfetos são nucleados a partir de silicato, então essa também é uma tecnologia que se aplica para esse tipo de produto. Um outro item importante nisso é o teor de oxigênio. Eu tenho que ter algum oxigênio para provocar esse tipo de inclusão. Se eu tiver muito baixo teor de oxigênio, eu chego neste, e eu não quero esse, eu quero aquele. Então, o controle do teor de oxigênio é importante, e aí tem que saber também o que vai fazer com a desoxidação do material, que é feito através de adição de alumínios e aluminatos, etc. Eu tenho que ter para evitar aquela alta, quando eu tenho alta dutilidade, eu tenho que ter sulfetos lenticulares que quebram o cavaco e reduzem a grande zona plástica de deformação, que é a causa do cavaco se grudar no material. Essa lubrificação também pode existir quando você tem um aumento de temperatura. O sulfeto ele forma um filme protetor em cima da ferramenta, que melhora também a usinabilidade para altas temperaturas. Então, quando a gente tem, aí, vamos dizer, materiais difíceis de usinar, que a temperatura sobe muito, o efeito desse sulfeto, na verdade, é um pouco lubrificante do material, da peça. Então, a esse processo, nós chamamos de tecnologia INCO. INCO quer dizer Improved Machinability Coin, que é um processo desenvolvido dentro da COIN, que traz essa patente registrada de processo de fabricação. Em síntese, como eu já disse, adição de cálcio silício no refino, controle do grau de desoxidação, controle do enxofre residual, melhor morfologia dos sulfetos, distribuição homogênea de sulfetos e minimização de inclusões abrasivas. E tudo isso não interfere a corrosão. Com esse teor de enxofre e com esse controle total na morfologia e distribuição, você não tem problemas de corrosão. Isto não é invenção nova.
Isso já existe, a gente encontra isso tudo em literatura. Tudo que está... Ixi, virou tudo aqui. Tudo que está sendo dito aqui, na verdade, a literatura já mostra. O problema é você controlar tudo isso e chegar no resultado adequado no final. Essa é a grande, vamos dizer, tecnologia que a Conhe hoje possui e está lançando um produto de melhores características do que existem hoje. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um filme, que eu espero que passe. Vai passar assim. Vejam esse cavaco. Nem parece inoxidável, fala sério, hein? De tão fácil que o cavaco se desprende da barra. Esse material testado em laboratório na Itália, na fábrica da Conhe, ele apresentou um desempenho 12% melhor do que o produto convencional. Então, houve um ganho de vida de ferramenta da ordem de 12% em tempo, nos mesmos parâmetros de teste, idênticos. E aí vem uma outra inovação, que é o Ultra, que chamamos de Ultra, que teve um melhor desempenho de 25% de vida de ferramenta com os mesmos parâmetros. Isso aqui é a força que o material sofreu, ele também tem menor força de corte necessária. Olha o cavaco. A gente estava falando daqueles cavacos alongados, difíceis de tirar do material. Todos os cavacos que a gente vê depois desse teste são totalmente quebradiços, pequenos, e é isso que trouxe, então, essa grande vantagem no material. Aqui são alguns gráficos, eu sei que terminou o tempo, é só um minuto mais. Alguns gráficos que mostram como esse teste foi realizado, apenas para comprovar que houve realmente o teste, resultou em resultados factíveis. Mais testes realizados com o Ultra, que é a linha superior de usabilidade da Conhe. E, rapidamente, aqui, a nossa empresa. A empresa está em São Paulo, é a Metalinox. Nós temos essas instalações lá no Ipiranga. Vocês veem aqui o nosso estoque. Temos aí cerca de 2.000 toneladas só de barras de aços inoxidáveis. Temos algumas máquinas que executam cortes. Nós vendemos muito material cortado, pronto para a produção do cliente. Temos todos os tipos de inoxidáveis que são normais nas linhas de fabricação nacional, e também agora estamos trabalhando com ligas de níquel, Inconel 625, Inconel 718, a pronta entrega. Isso é uma inovação também, porque isso não é fácil de achar um material desse no mercado. Nós temos lá, podem nos procurar que nós vamos entregar para vocês o material exatamente como vocês querem, Inconéis, com certificado europeu, homologados, enfim, materiais realmente prontos para uso. E aqui estão os dados do nosso endereço, nosso site, enfim. Estamos lá com uma equipe de 50 pessoas pronta para servir e atender a toda a necessidade da indústria nacional. Hoje nós comercializamos cerca de 400 toneladas de barras de aço, o que, se a gente comparar com um chapa, não é nada, mas em barras é um volume substancial. E estamos prontos para atendê-los. Agradeço ao pessoal que reelaborou o evento maravilhoso. Estamos vendo muitas empresas que estão contactando-nos, e realmente eu acho que nós vamos sair daqui com muito conhecimento e muito potencial de negócios depois desse evento. Muito obrigado a todos.